O Shigir Idol, uma das mais antigas esculturas de madeira do mundo, foi descoberto nas profundezas dos Montes Urais na Rússia em 1894. Com mais de 12 mil anos de idade, esta enigmática figura de madeira esculpida carrega consigo segredos que desafiam nossa compreensão da pré-história. Seus entalhes intricados, representando rostos e formas geométricas, e a possível existência de uma porta ou passagem associada ao ídolo, continuam a intrigar arqueólogos e estudiosos de civilizações antigas. A descoberta do Shigir Idol ocorreu em 1894, durante uma escavação em uma turfeira nos Montes Urais. Mineiros que trabalhavam na área encontraram a escultura enterrada, preservada pela acidez da turfa. Medindo cerca de 2,8 metros de altura, a figura de madeira estava em um estado surpreendentemente bom, considerando sua antiguidade. A descoberta gerou grande interesse na comunidade arqueológica, que rapidamente reconheceu a importância do ídolo. Testes de radiocarbono realizados no Shigir Idol revelaram que ele data de aproximadamente 12 mil anos atrás, tornando-o a escultura de madeira mais antiga já encontrada. Esta datação coloca o ídolo no período Mesolítico, uma época em que os seres humanos ainda estavam em transição entre a vida de caçadores-coletores e o início da agricultura. A antiguidade do ídolo sugere que a cultura que o criou possuía habilidades artísticas e simbólicas avançadas, desafiando a noção de que as sociedades pré-históricas eram primitivas. O Shigir Idol é coberto por uma série de entalhes complexos, que incluem rostos humanos estilizados, formas geométricas e padrões que parecem seguir uma lógica oculta. Alguns pesquisadores sugerem que esses entalhes representam deuses ou espíritos, enquanto outros acreditam que podem codificar uma linguagem ou sistema de símbolos desconhecido. A interpretação desses entalhes continua a ser um desafio, mas eles indicam uma profunda conexão espiritual ou cultural com o ídolo. Uma das teorias mais intrigantes sobre o Shigir Idol é a de que ele poderia ter servido como uma porta ou passagem para o mundo dos espíritos ou deuses. Essa ideia surge da interpretação dos entalhes e da disposição do ídolo, que parece estar de pé como um guardião ou marcador de um local sagrado. Se essa teoria estiver correta, o Shigir Idol pode ter desempenhado um papel central nos rituais religiosos de uma cultura antiga, servindo como um ponto de conexão entre o mundo físico e o espiritual. Os rostos esculpidos no Shigir Idol são talvez os elementos mais enigmáticos da escultura. Cada rosto possui uma expressão única, e a repetição dos rostos ao longo da figura sugere um significado simbólico ou ritualístico. Alguns estudiosos propõem que os rostos poderiam representar ancestrais ou deuses protetores, enquanto outros acreditam que poderiam ser uma forma de registrar eventos importantes ou transmitir conhecimento esotérico. A verdadeira natureza desses rostos permanece incerta, mas sua presença confere ao ídolo uma aura de mistério e reverência. O Shigir Idol levanta questões sobre a cultura que o criou, uma civilização que deixou poucos vestígios além desta escultura monumental. A falta de artefatos adicionais torna difícil entender o contexto em que o ídolo foi esculpido, mas sua existência sugere que essa cultura possuía uma rica tradição espiritual e artística. A preservação do ídolo em uma turfeira isolada pode indicar que ele foi intencionalmente enterrado para protegê-lo ou para marcar um local sagrado, um gesto que reflete a importância do ídolo para essa civilização perdida. A teoria de que o Shigir Idol serviu como um objeto ritualístico é reforçada pela presença de entalhes geométricos que podem estar alinhados com fenômenos astronômicos ou ciclos naturais. Alguns pesquisadores sugerem que o ídolo poderia ter sido usado em rituais sazonais ou em cerimônias destinadas a garantir a fertilidade da terra e a prosperidade da comunidade. A posição vertical do ídolo, combinada com seus complexos padrões simbólicos, indica que ele desempenhou um papel central na vida espiritual da comunidade que o criou. A preservação do Shigir Idol por mais de 12 mil anos é um feito notável, facilitado pelas condições únicas da turfeira onde foi encontrado. A ausência de oxigênio e a acidez do solo ajudaram a preservar a madeira, mantendo os entalhes e detalhes da escultura em excelente estado.
No entanto, o processo de preservação moderna envolve desafios, pois a madeira é extremamente frágil e requer cuidados especiais para evitar danos. O ídolo agora reside em um museu, onde continua a ser estudado e protegido. O Shijir Idol é frequentemente comparado a outras esculturas antigas encontradas em diferentes partes do mundo, como os moais da Ilha de Páscoa ou as estátuas de Göbekli Tepe. Embora essas esculturas compartilhem algumas semelhanças em termos de tamanho e importância ritual, o Shijir Idol se destaca por sua antiguidade e pela complexidade de seus entalhes. Essas comparações ajudam a contextualizar o ídolo dentro de uma tradição global de esculturas monumentais, sugerindo que a prática de esculpir ídolos pode ter sido um fenômeno mais comum do que se pensava. Apesar de mais de um século de estudos, o Shijir Idol continua a ser um enigma. Questões sobre o significado dos entalhes, o propósito do ídolo e a identidade da cultura que o criou permanecem sem resposta. Novas tecnologias, como a análise de DNA e a modelagem 3D, oferecem esperança de que mais informações possam ser reveladas, mas o ídolo mantém seus segredos. Esse mistério persistente é parte do que torna o Shijir Idol tão fascinante e continua a atrair estudiosos e curiosos de todo o mundo. O Shijir Idol não é apenas uma obra de arte, mas também um artefato arqueológico de importância global. Sua descoberta e subsequente estudo lançaram luz sobre um período pouco compreendido da história humana, fornecendo evidências de que as sociedades mesolíticas possuíam habilidades artísticas e espirituais sofisticadas. O ídolo desafia as suposições tradicionais sobre as capacidades dos povos antigos e sugere que muito do conhecimento sobre as primeiras culturas humanas ainda está por ser descoberto. O legado do Shijir Idol continua a crescer à medida que novas gerações de pesquisadores e entusiastas descobrem sua história. O ídolo tornou-se um símbolo da antiguidade e da conexão duradoura da humanidade com o mundo espiritual. Ele representa não apenas a habilidade artística de nossos ancestrais, mas também sua profunda reverência pela natureza e pelos mistérios do universo. À medida que continuamos a explorar e interpretar o Shijir Idol, ele permanece um lembrete poderoso das raízes antigas de nossa civilização. O segredo da porta de Shijir Idol permanece envolto em mistério, desafiando nossa compreensão do passado e evocando uma era em que os seres humanos estavam intimamente conectados com o mundo espiritual. Este ídolo antigo, com seus entalhes complexos e significado simbólico profundo, continua a intrigar e inspirar aqueles que buscam entender a história das primeiras civilizações humanas. À medida que novos estudos são realizados, o Shijir Idol oferece um vislumbre das crenças, rituais e habilidades artísticas de uma cultura perdida, garantindo que seu legado continue a ser explorado e apreciado. Até a próxima!